Todos nós amamos Rachel Green desde o primeiro minuto de Friends mês, e se a mulher por trás da risada icônica e dos looks lendários estivesse escondendo um segredo devastador por décadas? Sua infância foi um pesadelo. Sua mãe, uma modelo, era fria e a humilhava constantemente. As cicatrizes são profundas, tão profundas, que ela chegou a cortar relações com a mãe por 15 anos. E então surgem perguntas na mente de todos. Brad Pitt era realmente o vilão que a mídia pintou. Por que seus casamentos de conto de fadas desmoronaram? E a pergunta que a assombra há anos: por que ela não conseguiu ser mãe? Vamos revelar o lado de Jennifer Aniston que você nunca imaginou que existisse. Jennifer Aniston pode ser um ícone de Hollywood hoje em dia, mas sua infância não foi só glamour. Nascida na Califórnia em 1969, seus pais tinham ascendência grega. A vida ficou muito mais emocionante quando seu pai conseguiu um papel em uma famosa novela e a família se mudou para o coração de Nova York. Jennifer adorava a agitação da cidade, mas em casa as coisas não eram tão felizes. Seus pais começaram a brigar e ela se sentia culpada. Para tentar fazer todos sorrirem, ela fazia palhaçadas e era engraçada, e foi assim que se apaixonou pela atuação. Mas o riso não resolvia tudo. Seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 9 anos, e seu pai a abandonou por um tempo. Foi uma época difícil para uma menina pequena, e a fez questionar toda a ideia de felizes para sempre. Para piorar a situação, seu relacionamento com a mãe Nancy ficou complicado. Nancy se importava muito com a aparência das pessoas, e Jennifer sentia que nunca conseguiria atender a esses padrões. Ela ouvia constantemente coisas sobre se cuidar ou usar maquiagem. Esse tipo de crítica pode realmente magoar mesmo anos depois. Jennifer Aniston entendia o ponto de vista da mãe. Ser mãe solteira é difícil trabalhar constantemente, sempre se preocupar com dinheiro para sustentar os filhos. De certa forma, Jennifer compreendia que aqueles comentários críticos sobre sua aparência vinham de um lugar de amor. Minha mãe não estava tentando ser maldosa, explicou Jennifer. Era apenas como ela foi criada. Durante a infância, Jennifer visitava ocasionalmente o pai em Los Angeles. Ele era uma estrela da novela Days of Our Lives. Talvez essas viagens para o oeste, somadas ao fato de ter 2 pais atores, tenham despertado algo nela, o desejo de tentar a sorte como atriz. A escola não era seu forte. Ela brincava dizendo que havia um grupo secreto de professores que não a suportavam. O único ponto positivo era a aula de arte. Uma de suas pinturas chegou a ser exposta em um museu famoso. O que lhe faltava em notas sobrava em charme e talento para atuar. Quando tinha 11 anos, Jennifer entrou para o clube de teatro da escola. Um ator que a cativou completamente naquela época foi o lendário Laurence Olivier. Ela era obcecada, sonhando que só talvez um dia conseguiria trabalhar com ele. Quando ele faleceu, Jennifer ficou arrasada. Mas então uma pequena reviravolta do destino, quando Jennifer tinha cerca de 13 anos, seu pai conseguiu para ela um pequeno papel em sua novela. Era apenas uma cena rápida como figurante, mas até mesmo ser remanejada no set era emocionante. No caminho para casa naquele dia, o pai de Jennifer lhe contou um pequeno segredo. Descobriu-se que o único motivo pelo qual ela estava diante das câmeras era porque outra garota, outra figurante havia sido preterida para dar lugar a ela. Jennifer ficou mortificada, sentindo-se péssima por seu pequeno momento de destaque ter acontecido às custas de outra pessoa. Esse foi o primeiro contato de Jennifer com a dura realidade do mundo do entretenimento. Nada cai do céu. Você precisa lutar pela sua chance. Após se formar no ensino médio, ela mergulhou de cabeça no mundo da atuação, frequentando a famosa LaGuardia High School of Music and Art and Performing Arts em Manhattan. Quando seu pai descobriu, ficou preocupado. Ele havia presenciado os altos e baixos da indústria e não queria que Jennifer sofresse com tantas rejeições. Mesmo assim, Jennifer ficou animada quando finalmente conseguiu sair da casa dos pais. Seu relacionamento com a mãe Nancy tinha seus altos e baixos e ela estava pronta para um novo começo. Infelizmente, as coisas com a mãe piorariam ainda mais depois, mas naquele momento Jennifer estava focada em alçar voo e perseguir seus próprios sonhos. A carreira de atriz de Jennifer Aniston começou no palco do Public Theater em 1988. Ela se lembra de uma apresentação específica em que tinha uma cena simples apenas sentada, olhando para a plateia e dizendo uma única frase.
Essa frase sempre arrancava risadas, e uma noite ela olhou para as cadeiras da plateia e percebeu que estava fazendo Al Pacino, o lendário ator, gargalhar. Ele estava lá com Diane Keaton e foi um momento incrível para Jennifer. Essa sensação, o poder de fazer alguém como Al Pacino rir, foi o suficiente para alimentar seus sonhos por anos. Infelizmente, o teatro não pagava as contas, então Jennifer, como muitos aspirantes a atores, teve que se virar. Ela trabalhou como garçonete em uma lanchonete chamada Jackson Hole, conciliando testes e turnos. Então, aos 20 anos, descobriu que tinha dislexia. Essa dificuldade comum de aprendizagem tornava a leitura e a escrita especialmente difíceis. O diagnóstico mudou tudo. De repente, todos aqueles anos se sentindo como se não fosse inteligente o suficiente fizeram sentido. Foi como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Jennifer não estava sozinha. Mesmo em Hollywood, estrelas como Keanu Reeves compartilham as mesmas dificuldades com a dislexia. Infelizmente, seu primeiro papel no cinema foi tão pequeno que ela nem teve seu nome. Nos créditos, era um filme de ficção científica e aventura chamado Mac and Me. Mas foi um começo, um pequeno degrau em uma jornada muito maior. No ano seguinte, Jennifer se viu promovendo a Nutrisystem no programa de Howard Stern. Os papéis no teatro estavam rareando e depois de 2 anos em Nova York, ela se mudou para Los Angeles. Ela começou a conseguir alguns trabalhos na TV em 1989, mas seus primeiros projetos sitcoms, como Molloy e Ferris Bueller, fracassaram antes mesmo de decolarem. Depois de uma pequena participação no telefilme Camp Cucamonga, Jennifer conseguiu um papel no filme de terror Leprechaun de 1993. Embora o filme tenha sido massacrado pela crítica, estranhamente se tornou um clássico cult ao longo dos anos. Mesmo assim, depois de Leprechaun, os diretores de elenco começaram a prestar mais atenção em Jennifer. Ela conseguiu mais algumas participações na TV e finalmente surgiu o papel que mudaria tudo. Os criadores de Friends originalmente tinham Jennifer Aniston em mente para o papel de Monica Geller, mas depois de ler o roteiro, Jennifer sentiu uma forte conexão com Rachel, e esse era o único papel que ela queria. Enquanto isso, Courtney Cox havia se apaixonado pela personagem Monica. Foi uma perfeita coincidência. Ainda assim, conseguir o papel de Rachel não foi fácil. Na época, Jennifer já estrelava uma série da CBS chamada Muddling Through, que não estava indo muito bem. Ela tinha um pressentimento de que Friends seria um sucesso, então praticamente implorou aos produtores da NBC para que a deixassem participar. Eles lhe deram uma chance, mas Jennifer teve que filmar o episódio piloto sem nenhuma garantia, ainda conciliando seu papel na outra série. Então, numa jogada que pode parecer um pouco cruel, a NBC programou deliberadamente a exibição de um filme de Danielle Steel exatamente no mesmo horário de Muddling Through. A audiência da série de Jennifer despencou e assim ela ficou livre para se dedicar totalmente a Friends. Os fãs podem adorar a icônica cena de abertura de Friends, mas os atores não compartilham exatamente do mesmo sentimento. Antes de tudo ficar frenético, o diretor da série, Jimmy Burrows, levou os 6 atores principais para Las Vegas para uma pequena escapada. Ele deu a eles alguns conselhos paternos, dizendo para aproveitarem o momento, pois suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente. Ele até deu a cada um deles os 500 para gastar, avisando que seria a última vez que poderiam andar por um cassino sem serem incomodados. Eles jantaram juntos no Caesars Palace, uma espécie de última ceia antes do turbilhão da fama. Jimmy Burrows estava certo. Friends estreou em 1994 e rapidamente se tornou um enorme sucesso. A ideia simples de acompanhar a vida de 6 jovens amigos na cidade de Nova York conquistou o público. Da noite para o dia, os atores que interpretavam aquele grupo icônico se tornaram nomes conhecidos em todos os lares. Naquele primeiro ano, durante as reprises, chegamos ao primeiro lugar, lembra Jennifer. Um dia ela estava fazendo compras, pegando papel higiênico e absorventes, quando alguns fãs a abordaram animados para pedir um autógrafo. Foi o início de um mundo totalmente novo. Milhões de mulheres ao redor do mundo copiaram o famoso corte de cabelo em camadas de Rachel Green, mas ironicamente a própria Jennifer o odiava. Aparentemente seu cabeleireiro não era muito bom no que fazia. A fama repentina sempre foi fácil de lidar. As câmeras seguiam as jovens estrelas por toda parte e todos pareciam obcecados pelos mínimos detalhes de suas vidas. Mesmo depois de anos no programa, a magnitude da fama de Friends ainda surpreendia Jennifer.
Apesar de ter crescido rodeada de atores, era difícil assimilar o quão popular a sitcom havia se tornado. Ela admite que uma das coisas que a ajudou a manter a sanidade foi o apoio de sua mãe Nancy. Jennifer nunca reagiu com agressividade ou deixou que a atenção excessiva a afetasse. Ela tinha visto sua mãe agir com ressentimento e amargura e sabia que não queria ser assim. Infelizmente, o relacionamento dela com Nancy piorou com o passar dos anos. Chegou ao ponto de ruptura em 1996, quando Nancy deu uma entrevista muito sincera e nada lisonjeira a um programa de tabloide revelando todo tipo de detalhes íntimos sobre a vida de Jennifer. Mas a gota d'água foi quando Nancy publicou um livro de memórias revelador chamado De Mãe e Filha a Amigas, uma autobiografia. A mágoa dessa traição foi profunda, e Jennifer parou de falar com a mãe por 15 anos. Voltando a Friends, o enorme sucesso da série se deveu a uma combinação vencedora de fatores, uma ideia com a qual o público se identificava, roteiristas brilhantes e um elenco perfeito. David Schwimmer lembra de ter sentido uma conexão especial desde os primeiros ensaios. Encontrar um ator que incorpore completamente um papel já é difícil, mas encontrar 6 e ter essa química mágica entre eles é realmente especial. Durante as filmagens, as linhas entre ficção e realidade se confundiram. Os atores se tornaram amigos na vida real. Lisa Kudrow recorda como o diretor da série, Jimmy O's, incentivava a passar um tempo em seu camarim durante a primeira temporada. Eles compartilhavam refeições, jogavam póquer e simplesmente relaxavam juntos. Era como ter um grupo de apoio, uma pequena bolha protetora contra a loucura da fama repentina. Em certo momento, os atores decidiram encarar o lado comercial da série como uma equipe formando uma espécie de mini-sindicato. Inicialmente, seus salários eram diferentes, mas eles insistiram que os 6 amigos recebessem o mesmo valor. Após a 5ª temporada, cada um ganhava os $100.000 por episódio. Na temporada final, esse valor saltou para incríveis os $1 milhão por episódio. Essa decisão fez com que Jennifer Aniston, Lisa Kudrow e Courtney Cox entrassem para o Guinness Book como as atrizes de televisão mais bem pagas de todos os tempos. A atuação de Jennifer em Friends não apenas a tornou uma das favoritas dos fãs, como também lhe rendeu aclamação da crítica. Ela ganhou um prêmio do Screen Actors Guild, foi indicada ao Emmy diversas vezes, finalmente levando o troféu para casa em 2002 e conquistou um Globo de Ouro em 2003. É engraçado como as fronteiras entre a realidade e a série às vezes se sobrepunham. Lembra daquela estátua enorme de um cachorro que o Joey compra em um episódio? Na verdade, ela pertencia a Jennifer. Uma amiga a havia dado a ela como amuleto da sorte no início das filmagens de Friends. Falando em sorte, Jennifer conheceu o ator Tate Donovan durante as filmagens da 4ª temporada da série. Seus personagens tiveram um breve envolvimento e o romance na tela acabou se estendendo para a vida real. O relacionamento deles durou de 1995 a 1998, e muitos consideram Tate o primeiro amor verdadeiro de Jennifer. Havia rumores de que eles até ficaram noivos, mas os preparativos para o casamento foram interrompidos e eventualmente eles decidiram terminar o relacionamento. Mesmo com a agenda lotada de Friends, Jennifer ainda encontrava tempo para alguns filmes. Infelizmente, nem todos foram sucessos. Seu papel no filme de 1996, Ela é a Tal, lhe rendeu uma indicação ao Framboesa de Ouro de pior revelação. Devido ao sucesso em Friends, ela recebeu principalmente papéis cômicos em filmes como Um Sonho de Amor e Até Você Chegar. Sua primeira grande oportunidade em um filme não cômico veio em 1997 com a comédia romântica dramática Picture Perfect. O filme recebeu críticas mistas, mas a atuação de Jennifer foi elogiada. Outra comédia romântica dramática. O Objeto do Meu Afeto foi lançada na mesma época, mas também foi um fracasso de crítica. No set de filmagem, Jennifer começou a namorar seu colega de elenco Paul Rudd. O relacionamento infelizmente terminou rapidamente, mas eles permaneceram bons amigos e até trabalharam juntos mais tarde. Paul fez uma participação especial em Friends e ambos estrelaram o filme Wanderlust de 2012. Assim como sua carreira, a vida pessoal de Jennifer se movia a passos largos. Em 1998, seu agente a apresentou a Brad Pitt. Foi o início de um dos casais de celebridades mais comentados da época.
Jennifer e Brad já haviam se encontrado brevemente no início dos anos 90, mas ambos estavam em relacionamentos na época e não estavam interessados. Foi somente quando seus caminhos se cruzaram novamente anos depois, em um encontro às cegas, que a paixão começou a surgir. Eles agiram rapidamente, mas esperaram um ano antes de confirmar o namoro. Sua primeira aparição pública como casal foi no Emmy Awards, em setembro de 1999. Alguns meses depois, foram vistos curtindo um show do Sting, e foi aí que todos puderam ver o anel de noivado no dedo de Jennifer, um anel desenhado pelo próprio Brad. Brad não parava de falar sobre Jennifer em entrevistas, chamando-a de a mulher dos seus sonhos. Ele estava convencido de que eles eram feitos um para o outro e rapidamente se tornaram um dos casais mais adorados e glamourosos de Hollywood. Em 2002, Jennifer e Brad até uniram forças profissionalmente, fundando uma produtora chamada Plan B Entertainment. Em 2004, a empresa prosperava com filmes como Troia e A Fantástica Fábrica de Chocolate em produção. Apesar de serem considerados um dos casais mais sexy de Hollywood. Jennifer e Brad discordavam de forma bem-humorada. Insistiam que eram apenas um casal de bobos que provavelmente seriam encontrados de pijama em vez de vestidos glamurosos. Em 29 de julho de 2000, eles se casaram em uma luxuosa cerimônia em uma mansão em Malibu, que segundo consta custou $1 milhão. Mesmo com todo esse dinheiro gasto, surpreendentemente, existem poucas fotos do evento em si. Os convidados se lembram de estarem cercados por 50 mil flores e um deslumbrante show de fogos de artifício de $20 mil. Seus votos de casamento foram descontraídos. Jennifer prometeu manter o smoothie de banana favorito de Brad à mão, e ele prometeu dominar o termostato. Infelizmente, Jennifer não convidou sua mãe para o casamento, pois não queria que nenhum drama familiar arruinasse seu dia especial. Após uma lua de mel dos sonhos nas Seychelles, o casal se instalou em sua luxuosa mansão em Beverly Hills. Jennifer brincava sobre seus estilos de decoração conflitantes, ele adorava o moderno, ela era menos entusiasmada. Em 2001, Brad até fez uma participação especial divertida em Friends, interpretando um cara que não suportava Rachel Green. Jennifer sabia no fundo que a magia de Friends não duraria para sempre. Ela queria sair enquanto os fãs ainda os adoravam, antes que Rachel se tornasse uma triste caricatura de si mesma. Além disso, ela estava com vontade de encarar novos papéis. Os criadores da série finalmente concordaram com uma temporada final mais curta. O último episódio de Friends foi ao ar em maio de 2004, uma noite agridoce para milhões de fãs. Mais de 52 milhões de pessoas assistiram, tornando-o um dos maiores eventos televisivos dos últimos anos. Como lembrança, cada dos membros do elenco pegou um pedaço da calçada falsa em frente ao Central Park. Pronta para se separar de Rachel, Jennifer sonhava com longas férias e com a formação de uma família. "Quero viajar pelo mundo antes que os bebês cheguem", declarou. Mas a vida tinha uma reviravolta reservada para ela. Em janeiro de 2005, uma notícia bombástica veio à tona. Jen e Brad, um dos casais mais queridos de Hollywood, estavam se divorciando. Os fãs ficaram em choque sem entender o que havia acontecido. A máquina de fofocas entrou em ação imediatamente, apontando o dedo para Angelina Jolie. Brad e Angelina se conheceram durante as filmagens do filme de espionagem Sr. e Sra. Smith. A verdade permanece tanto nebulosa. Alguns insistem que já havia problemas no casamento de Jen e Brad antes mesmo do início das filmagens e que Angelina apenas empurrou Brad para mais perto de uma decisão que ele já vinha ponderando. Outros viram um casamento perfeito destruído pela bomba que era Angelina. Sua antiga reputação de devoradora de homens certamente não ajudou em nada. A separação foi inegavelmente difícil para Jennifer. Ela se isolou em sua casa em Malibu, tendo apenas seu fiel cachorro Norman como companhia. Ela se manteve longe das notícias desesperada para evitar o frenesi da mídia. A situação ficou tão caótica que os fãs literalmente tomaram partido com camisetas Time Aniston e Time Jolie surgindo por toda parte. O Time Aniston parecia estar vencendo, vendendo 25 camisetas a mais que o time rival, mas isso provavelmente não foi nenhum consolo para Jennifer. Os paparazzi, a quem ela apelidou de ratos, eram implacáveis. Teorias absurdas inundam os tabloides. Um jornal chegou a afirmar que Brad a deixou porque ela não queria filhos
ignorando completamente o fato de Jennifer ter falado recentemente sobre o desejo de formar uma família. Isso magoou Jennifer profundamente. Um homem que está se divorciando jamais seria acusado de escolher a carreira em detrimento dos filhos. Desabafou ela em uma entrevista franca e sincera a Vanity Fair. Isso me deixou furiosa. Eu sempre quis ter filhos e jamais abriria mão dessa experiência por uma carreira. Em 2006, veio o anúncio de que Brangelina estava grávida. Jennifer confessou, o mundo ficou chocado e eu também. Durante todo esse período, Jennifer se apoiou muito em terapia yoga e no apoio inabalável de seus amigos mais próximos. 2005 foi um ano difícil em todos os sentidos. Sua vida pessoal não foi a única coisa afetada. Ela tentou se afastar de seus papéis habituais de garota alegre, mas o thriller policial Derailed foi massacrado pela crítica. O drama Rumor Has It teve um destino semelhante. Coisas começaram a melhorar um pouco em 2006 com a comédia dramática Separados pelo Casamento, The Breakup. Foi irônico. Sua personagem estava passando por dificuldades em seu relacionamento, o que lembrava muito sua própria vida. O filme foi um sucesso de bilheteria e ela até ganhou um Teen Choice Award com seu colega de elenco Vince Vaughn pela química entre os dois na tela. Isso deu início a um romance na vida real, mas o relacionamento acabou esfriando. Jennifer se recuperou em 2008 com o músico John Mayer. Segundo Mayer, foi mais do que um caso passageiro, mas ele a traiu durante as férias no México e Jennifer ficou compreensivelmente arrasada. Enquanto isso, ela se apoiou em sua paixão pela atuação para ajudar a curar seu coração partido. Em 2010, conseguiu uma participação especial na sitcom Cougar Town, estrelada por sua melhor amiga, Courtney Cox. As duas permaneceram incrivelmente próximas mesmo após o fim de Friends. Jennifer chegou a ser madrinha da filha de Courtney Coco. Jennifer encontrou o amor novamente com o ator, diretor e roteirista Justin Theroux em maio de 2011. Em agosto de 2012, eles anunciaram o noivado e finalmente se casaram em uma cerimônia privada em sua propriedade em 5 de agosto de 2015. Infelizmente, o casamento não durou e eles anunciaram a separação no final de 2017. Para a maioria das pessoas, a vida de Jennifer Aniston parecia um sonho hollywoodiano, realizado fama, fortuna, papéis de destaque. Mas por trás do sorriso deslumbrante havia um anseio por algo mais à maternidade. Um papel que ela sempre se imaginou interpretando estava cada vez mais distante. E para piorar a situação, ela não conseguia escapar dos sussurros constantes. Todas as capas de tabloides estampavam sobre barrigas de grávida que não existiam. Em 2016, Jennifer encontrou forças para romper o silêncio. Seu ensaio For the Record, para registro, não foi apenas um apelo por privacidade, foi um grito de guerra furioso contra o escrutínio e julgamento implacáveis que as mulheres enfrentam. A forma como sou retratada pela mídia é simplesmente um reflexo de como vemos e retratamos as mulheres em geral, escreveu ela. Anos depois, em uma entrevista comovente para a revista Allure, Jennifer revelou uma camada ainda mais dolorosa de sua história. Os rumores sobre a gravidez, as especulações constantes, ela suportou tudo isso em um silêncio dilacerante enquanto tentava desesperadamente de tudo para formar uma família. Tratamentos de fertilização in vitro, chás especiais, terapias alternativas, nada funcionou. Foi muito difícil, confessou com a tristeza estampada no olhar. Eu teria dado tudo se alguém tivesse me dito: congele seus óvulos, faça um favor a si mesma. A gente simplesmente não pensa nisso. Apesar da dor, há uma determinação silenciosa na voz de Jennifer. Ela não será definida por essa única peça que lhe falta. Ela é uma pessoa completa, repleta de amor, talento e uma vida inteira de experiências. E talvez, só talvez, ao compartilhar corajosamente sua história, ela dê esperança a outras mulheres que enfrentam batalhas semelhantes, mostrando-lhes que não estão sozinhas.